Muito bom dia, bem-vindo a mais um Café com Edu, nessa terça-feira, dia 23 de janeiro de 2018. Eu sou o Edu Zaidental e estou aqui para mais um Café com Edu, onde eu compartilho as minhas reflexões sobre empreendedorismo, sobre a minha jornada de empreendedorismo. E aí, ao compartilhar essas reflexões, a gente troca ideia, aprende juntos. Toda terça-feira de manhã, inundando, espalhando o empreendedorismo por esse mundo. E lembrando, galera, que antes da gente começar o tema de hoje, lembrando que a gente está com inscrições abertas para o Rua Vila Madalena e o Rua Curitiba. Então acontece aqui na Vila Madalena, na cidade de São Paulo, e também em Curitiba. O que raio é o Rua, se você deve estar se perguntando. O Rua é o nosso programa que começou em 2011 em grupo, né, coletivo, que é o nosso programa de reflexão de propósito e mapeamento de caminhos para você executar o teu propósito. Então, é um programa muito voltado para aquele que está incomodado, que está não sabendo muito ou sem a força necessária para seguir em direção ao seu propósito. Lembrando que reflexão de propósito é uma coisa que você faz o resto da vida, então não existe programa que vai deixar definido o seu propósito, porque isso é um processo eterno. Mas o Rua, desde que a gente faz 2011, já apoiou já nessa altura milhares de pessoas, tanto aqui em São Paulo quanto em outras cidades do Brasil, e a gente vem colhendo muitos bons frutos e muitos bons feedbacks de pessoas que efetivamente conseguiram organizar um pouco suas ideias e ter a força necessária para caminhar em direção ao seu propósito, porque a única forma de você refletir sobre o seu propósito é fazendo, não tem outro jeito. Então, se você está aí, conhece alguém ou você mesmo está a fim de refletir sobre o seu propósito, mapear caminhos e ter essa força necessária, entra no www.redeubuntu.com.br, se inscreve lá, é muito legal e com facilitadores muito bons do nosso ecossistema. Segunda coisa que eu queria lembrar a vocês é que o ACP, que é um programa de formação em coaching ontológico, que eu falo muito aqui no Café com Edu, quem me acompanha já há um tempo já sabe da minha paixão. Eu fiz esse programa o ano passado, minha esposa fez há 2 anos atrás, a Thali fez junto com o Rosser há 5 anos atrás, acredito eu. E é um programa animal que, mesmo que você não queira ser coach, ele é muito bem-vindo para você olhar para você e refletir sobre, cara, tudo sobre como é que você tem levado a vida, e é o melhor programa de desenvolvimento humano que eu já fiz em minha vida e recomendo muito fortemente. Aliás, o tema de hoje é inspirado no ACP, e aí eu queria provocar vocês também que as inscrições estão abertas, tem já vários brasileiros inscritos para esse ano, que é de muita alegria para mim e para a comunidade toda do coaching ontológico aqui no Brasil. E então se inscreve lá, Newfield Network, ACP 2018, você deve achar no Google certamente. Então Newfield Network, ACP 2018, você se inscreve também, marca uma entrevista, entende melhor o programa, se quiser. Toda a comunidade de coaching ontológicos estão à disposição para conversar com você. Bom dia, Fabi, bom dia, Igor. E muito bom ter vocês aqui comigo. Bom dia, Dani, aqui a galera na página da Rede Ubuntu. Dani Vieira, Roseli, Alexandre, beijo grande para todos vocês e obrigado por estar aqui comigo nesta manhã de terça-feira. Lili, querida, Lili, acabei de falar do ACP. E aí o tema de hoje é o medo. E vou compartilhar uma reflexão que eu tenho feito já há alguns meses, desde da minha jornada no ACP do ano passado, com a querida Lili, que foi minha coach, ajudante. Tem uma coach mentora, Cláudia Magnus, que também está me assistindo,
que é a irmã da Marta Magnus, que foi minha coach mentora. Então tá aqui, a rede toda montada. Querida Bia me assistindo aqui na Rede Ubuntu, bom dia também. Então, o medo. Acho que uma das maiores descobertas... Bom, a primeira coisa é que eu fui alfabetizado emocionalmente, eu costumo dizer, o ano passado, né? Eu acredito que acho que uma das grandes faltas que a gente tem na humanidade hoje em dia é efetivamente a gente aprender sobre as nossas emoções. E o ACP me trouxe isso de presente aos 41 anos de idade, né? Então, eu fui alfabetizado aos 41 anos de idade emocionalmente, onde a gente aprende profundamente, vivencialmente, cada uma das emoções, né? Ou as emoções básicas, pelo menos, né? E uma das minhas maiores descobertas do ano passado foi sobre o medo, né? O quanto eu opero no medo, né? E é muito interessante porque a reflexão que eu quero trazer aqui para vocês é que acho que o insight que eu tive ao longo, principalmente no final do ano passado, é o quanto eu opero no medo. E aí, quando eu digo eu opero no medo, é o quanto tem um monte de julgamentos dentro de mim conectados a esse medo. Então, o medo de perder, de ficar sozinho, o medo de não ser amado, o medo de desconexão, o medo de morrer, obviamente, que são, acho que é um dos maiores medos, né? Então, todos esses medos, né, e o quanto efetivamente no sistema a gente também é estimulado com isso, né? E aí a minha grande sacada do ano passado foi, então, ligado a esses julgamentos, né, o medo de o quanto o meu corpo físico vivia ou vive ainda, né? Que eu acho que eu ainda estou no processo, numa tensão elevadíssima, né? Porque o que é legal, o que eu aprendi do medo, é que o medo, do ponto de vista corporal, né? E aí minhas coaches podem me ajudar aqui. Do ponto de vista corporal, a gente faz essa, a gente puxa o ar, prende o ar, né? E a gente tensiona praticamente todo o corpo, né? E abre bem os olhos, assim, né? Para alerta, né? Uma coisa bem animal, assim, né? Bem de defesa, né? E que é muito interessante que a minha reflexão também sobre mim foi o quanto eu não respiro e principalmente o movimento de não respirar está conectado com esse de puxar o ar e segurar o ar. Então, uma das terapias que eu fiz o ano passado, do ponto de vista respiratório, a terapeuta me falou assim, nossa, é incrível como você não solta o ar. E ela olha que ela não sabia nem que eu estava fazendo ACP e nem que eu estava nessa reflexão de medo. Hein? Então, como as coisas vão se conectando, né? E as terapias que a gente vai fazendo de diferentes ângulos vão se complementando. Mas o medo, então, voltando só, tem, né, muitas vezes esse julgamento de que eu vou perder alguma coisa importante no futuro, né? Então, o medo, e no meu caso, por exemplo, medo de ficar sozinho, medo de não ser amado, medo de desconexão, medo da morte, no final das contas e tal. Corporalmente é esse nível de tensão, né? E esse nível de respiração, né? E aí é muito interessante a gente analisar os padrões de comportamento, né? Então, as predisposições ao movimento ligados ao medo, né? Então, a predisposição ao movimento... As predisposições ao movimento ligadas ao medo tem basicamente, sei lá, eu consigo enxergar 3 nesse momento. Então, uma predisposição à paralisia, então no medo eu travo e não faço nada. Uma predisposição a fugir, fuga, então saio fora, né? E uma predisposição ao ataque, no final das contas, né? Ao confronto. Acho que uma das maiores reflexões, e eu venho fazendo essa reflexão comigo, e venho nesse processo de aprendizagem em relação ao medo, né? E como é que eu posso operar em outras emoções, também habitar outras emoções, porque no final das contas não tem uma emoção ruim, medo não é ruim,
né? Não é que eu não devo sentir medo, mas é que eu não posso operar minha vida inteira em cima desta emoção única, que é o medo, né? E... tá tocando o telefone. Então, não é que eu não quero operar no medo, a única coisa é só que o medo é muito legal porque o medo nos alerta do que efetivamente, por exemplo, é importante pra gente, que a gente está com medo de perder, no futuro, deixa a gente esperto, né? Tem uma série de benefícios ter medo. A única coisa é só não operar no medo. A grande reflexão que eu queria trazer hoje aqui é, em cima disso, a primeira pergunta é você. Se você tivesse que analisar que emoções, e aí a gente está falando de 5 emoções básicas, né? Então, medo, ternura, raiva, tristeza, alegria, erotismo. Então, 6 emoções básicas, né? Qual emoção que a gente opera, né? Que você opera, que eu opero mais ao longo do tempo, né? O que é muito legal é que eu tive a oportunidade no final do ano, apesar de com muita tristeza não estar com todo o meu grupo e com os queridos brasileiros que fizeram a CP comigo ao longo de todo o ano, eu fui para o Peru em dezembro e eu tive a oportunidade de fazer esse programa, portanto, num outro país. Eu fiz no Chile, né? E fui para o Peru, né? E é muito interessante ver o Julio Olala, que é o fundador, né? E um mestre, efetivamente, manja muito, é um puta coach ontológico, né? E ele bate muito numa tecla das diferenças culturais e as diferenças dos diferentes países, né? Então ele fala um pouco da emoção associada ao Chile. E aí, como eu fui para o Peru, ele falou muito da emoção associada ao Peru, né? Que é a tristeza, né? Então ele bate muito na tecla, e os peruanos inclusive concordam, obviamente, que é como, pela história do país, como aquele país efetivamente vive ainda num estado, né, num estado emocional, na tristeza, né? E a grande reflexão que nós brasileiros fazemos no programa é qual é a emoção do Brasil? Qual é a emoção que a gente opera como país? A emoção base, né? E é muito interessante porque em conversas que eu tive com os meus colegas aqui, tem alguns deles aqui me assistindo, de coração, uma das reflexões que a gente vem fazendo, eu conversei isso com a Jo também, a minha esposa, e com outras pessoas, e nos workshops que eu tenho facilitado, eu também tenho trazido essa reflexão. E é engraçado porque como de bate-pronto vem a alegria como puta, nós somos um povo alegre, a gente faz festa pra caraca, carnaval, né? Copa do Mundo e tal. Mas é interessante o quanto, na minha perspectiva, e aí eu tô falando da minha perspectiva, não é a verdade absoluta, é simplesmente o observador de que eu sou disso que eu tô falando. O quanto a alegria, de alguma maneira, muitas vezes é uma fuga de uma emoção que eu acredito que nós, brasileiros, em geral, operamos no medo. O quanto, e aí pela nossa história até, né? Se você faz uma reflexão da nossa história, grande parte da nossa história está ligado à escravidão, à colonização primeiro, né? Então, uma galera chegando do nada, puta, dominando, matando, explorando. E ligado a isso muito, né? Essa miscigenação que a gente tem aqui, maravilhosa, espetacular, essa mistura que a gente tem de povos. E, portanto, todos nós carregamos isso, né? Dos escravos, né? Dentro da gente, emocionalmente. E o quanto a gente opera no medo, né? E é muito interessante porque a gente está entrando num país, num ano, e a ditadura aqui, ó, a Camila está escrevendo aqui também. Boa. E é isso, né? Assim, e aí a gente vai para o concreto também, a violência que a gente vem operando há anos, né? Saiu um dado antes até do final do ano que nós somos o país que mais mata jovens do mundo. A gente mata mais que a Síria, né?
E a Lili aqui, ó, tá escrevendo uma coisa muito legal. Lili, coach ontológica, que me acompanhou. Tá escrevendo aqui, ó, vejo muito medo de não pertencer também. Muito legal, Lili, não tinha essa perspectiva. Que concordo também com você, Lili. Também vejo isso. E aí o que é interessante é que a gente está entrando num ano muito simbólico, né? Um ano de Copa do Mundo, de novo, um ano de eleições presidenciais e governamentais. E o quanto nós brasileiros, nosso país, precisa aprender a habitar outras emoções que não só o medo. Porque lembrando, as predisposições ao medo, ao movimento, as predisposições ao movimento, ao medo, estamos em paralisia, e quanto muitas vezes nós brasileiros, e eu me incluo nisso, sou omisso, eu paraliso frente a determinadas situações, que são absurdas, e eu paraliso. Ou fuga, quanto que a gente vê aí, não, cara, se fulano de tal ganhar, eu pico a mula, né? Ou não precisa ir muito, né? Eu vou picar a mula anyway, né? Então esse sonho, às vezes, de sair fora, ou finalmente de confronto, né? O quanto as redes sociais hoje em dia, por mais que a gente tenha opiniões diferentes, estão na porrada, né? Na discussão, no embate, né? Então, o quanto é muito necessário para nós brasileiros a gente poder operar, poder aprender a habitar a raiva, poder habitar a alegria, quando efetivamente, a tristeza, né? A ternura, a compaixão, a gratidão, tantas emoções aí à disposição, mas que a gente continua operando no medo. E como o nosso sistema alimenta o medo, né? Você liga a televisão, abre os noticiários, vê as conversas de bar, muitas vezes, estão ligados ao medo, né? Puta, vai acontecer isso, nossa, isso vai acontecer. E a gente fica nessa, e a gente fica nesse estado. E aí, quais são as predisposições ao movimento que a gente tem a partir disso? Então, eu quero trazer aqui a reflexão que eu tenho feito comigo e o quanto eu estou aprendendo a operar em outras emoções, e tem um caminho longo ainda pela frente. Mas eu quero trazer a tua reflexão para você e também para o nosso país, porque a gente está vivendo momentos muito importantes da nossa história. E como é que a gente pode operar como um país diferente? Eu tenho convicção de que se a gente não operar em outras emoções, a gente não vai ter outras disposições, a gente não vai ter outras possibilidades, a gente não vai enxergar outras possibilidades. Aliás, a gente vai enxergar a resignação, né? A gente vai sentir a resignação, medo acompanhado de resignação aqui, como diz a Lili. No final das contas, nosso país não tem jeito mesmo, né? E se a gente acreditar nisso, e se a gente ficar nisso, não vai ter jeito, né? E se a gente acreditar e sentir de um jeito diferente, poder nos permitir isso, cara, vai ser animal, né? Camila está escrevendo aqui, como diz o Satish Kumar, Fears makes war, trust makes peace. Olha que lindo, cara. Muito bom. Adorei. Repetindo, Satish Kumar, Fears makes war, trust makes peace. Então, medo faz guerra. Confiança faz a paz. Fica aqui a reflexão para você. Qual é a emoção que você opera ao longo da tua vida? Essa emoção que te acompanha. Óbvio que a gente vive diferentes emoções ao longo do dia, diferentes emoções ao longo do ano, ou mesmo num mesmo momento a gente vive diferentes emoções, num mesmo instante. Às vezes a gente é uma mistura de emoções. Mas qual é uma emoção que você acha que te acompanha mais e que está mais presente? E aí a reflexão também que eu quero te trazer e o Brasil, e o nosso amada pátria Brasil. Qual é a emoção que a gente vive mais? E será que individualmente a gente não consegue operar de um jeito diferente, estimular uma coisa diferente? Ou mesmo através desse programa aqui, a gente espalhar essa reflexão e poder a gente sair um pouco dessa noia e desse único estado que a gente vem vivendo. Beleza? Então fica aqui a reflexão para você ao longo dessa semana. Qual é a tua emoção, base aí? Onde é que você tem vivido mais? E, na tua perspectiva, como é que o Brasil tem vivido? E como é que a gente pode
pontinho por pontinho, nó por nó, e mexendo nisso daí. Beleza? Muito obrigado pela presença e pela participação de vocês. Se você curte isso daqui, compartilha. Lembrando que todos os Cafés com Edu estão disponíveis no canal da Rede Ubuntu no YouTube, www.youtube.com/Rede Ubuntu. Você pode me acessar também, entre em contato comigo, vamos bater papo, vamos acessar, estou no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, tem meu e-mail e estou principalmente no www.help.net. Se você não se inscreveu ainda, vai lá na plataforma, eu estou empreendendo essa plataforma, é um sonho meu, eu vou fazer algumas lives a respeito dessa plataforma em breve. Maravilhosa, www.help.net, vai lá, é uma plataforma de empreendedorismo, de empreendedores que estão em busca e estão oferecendo ajuda nessa jornada. Um beijo enorme em cada um de vocês. Afonso, querido, muito bom te ver. Afonso está escrevendo aqui, os brasileiros estão tristes, pois estamos envoltos por uma negatividade absoluta, raiva, ódio e desesperança dos malfeitos. Olha aí, Afonso está fazendo a reflexão sobre o Brasil. Afonso, acho que você entrou no meio aqui, vale a pena dar uma olhada no Café com Edu inteiro. E aí, você me passar a tua perspectiva mesmo. Acho que sim, acho que aí antes de tudo isso, ainda acho que a gente opera no medo. Você vai entender o porquê que eu digo isso vendo, tá bom? Sandra Batista, querida, gratidão, Edu, por despertar esse tema para reflexão. Eu que agradeço, Sandrinha, boa reflexão para você também. Boas emoções e boas emoções para o nosso Brasil também, para todos nós, tá bom? Beijo enorme, boa semana para cada um de vocês e até terça-feira que vem, 8 horas da manhã, Café com Edu, aqui no Facebook. Beijo grande, valeu, tchau, tchau.